Bom dia! Então é bom estar aqui. Saudações de Portugal, da nossa igreja e também da parte da minha família. Então é bom estar aqui de volta com os irmãos. E eu estava a olhar para o nosso tema deste ano, que é o Deus do Evangelho e o Evangelho de Deus. E de facto essa junção das duas frases tem significado. E cada vez mais que os anos passam, mais convicção tenho de que a nossa dificuldade em entender a mensagem do Evangelho tem a ver com a nossa dificuldade em entender o Deus do Evangelho. Ou seja, é difícil nós compreendermos de facto a mensagem bíblica se nós não começarmos com o Deus da mensagem. Então acho que é muito necessário, e tenho pensado muito nisso, que se calhar nos próximos programas sobre a evangelização que se dão nas igrejas, nos seminários, nos institutos, para além do curso em si sobre a evangelização, ou os métodos sobre a evangelização, 10 métodos, 15 métodos, 15 passos para uma evangelização eficaz. Eu acho que podia se alterar um pouco. Nunca se podia começar com os métodos para evangelizar. Eu acho que a boa maneira seria Deus e os seus atributos. Porque quando nós compreendemos quem é Deus e quais são os seus atributos, então nós iremos entender a sua mensagem e, portanto, iremos pregá-la também de acordo com aquilo que o próprio Deus determinou. Na Bíblia, tanto a mensagem como a vida, como o culto, todos são definidos pelo próprio Deus. Não depende de nós. Nós temos que seguir aquilo que Deus diz sobre a sua palavra, e é isso que define a veracidade da palavra. Nós temos que cultuar a Deus como Ele define que deve ser cultuado, e nós devemos viver de acordo com a forma, com o manual que Deus nos deu. É como um fabricante que vende telemóveis, televisão, carro ou qualquer outro instrumento. Quando nós compramos para que o instrumento funcione bem, é inteligente pegarmos no manual, abrir o manual e começar a seguir os passos que o criador, o autor do aparelho, disse. Porque se nós fizermos a nossa maneira, é possível que façamos mal o processo e podemos perder o aparelho. Se for um carro, pode gripar. Se for um telemóvel, pode entrar em curto-circuito. Não vai funcionar bem. Porque nós não seguimos as instruções daquele que o fabricou. E é a mesma coisa também com a nossa vida. Nós só podemos viver bem de acordo com aquele que nos criou. E o manual que ele nos deu para vivermos bem é esta palavra aqui. Então, o Deus do Evangelho é determinante para entendermos o Evangelho de Deus. Então, nos currículos sobre a evangelização, temos que introduzir uma parte, que ainda não há, sobre Deus e os seus atributos. Porque quanto mais vamos começando com Deus, melhor iremos entender a mensagem da evangelização. É uma proposta. Então, irmãos, vamos para o nosso texto. Desculpem, ele me ajuda aqui. Romanos capítulo 9. Esta conferência, portanto, irá debruçar-se basicamente entre os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, e também outros textos que o nosso irmão Paul Washer irá abordar sobre o Evangelho de Deus. E sem dúvidas que todos nós que estudamos a Bíblia, sobretudo a carta aos Romanos, reconhecemos que os capítulos 9, 10 e 11 são dos capítulos mais difíceis em termos da sua mensagem. A dificuldade não está na mensagem em si. Paulo escreveu 16 capítulos, a carta toda.
E nos capítulos 9, 10 e 11, ele não mudou de discurso. Ele não usou uma gramática diferente. O texto não é complexo por ser complicado. Não é isso. O problema é que os assuntos que ele trata nessa parte são difíceis. E o nosso coração muitas vezes não está disponível para aceitar. É isso que faz com que essa parte da carta de Paulo então seja mais difícil. E eu quero, antes de entrar aqui na carta propriamente dita, no capítulo 9, esta manhã iremos ver os versículos de 1 a 18. E se Deus permitir à tarde, então iremos ver os versículos de 19 até ao 33, que termina esse capítulo 9. Então espero que os irmãos estejam com as vossas Bíblias abertas. Mas antes de fazermos a leitura, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pelas bênçãos que advêm dessa salvação maravilhosa. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado pelas verdades que nela encontramos. Porque o teu evangelho, a tua palavra é vida. E através dela nós recebemos a vida vinda de ti. E aqui estamos, ó Pai Santo, como teu povo, para aprender da tua palavra, ouvir a tua voz e aceitar as verdades que estão na tua palavra. É esta a oração que eu te faço neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então fazer a leitura desta parte das Escrituras. Capítulo 9 de Romanos, de 1 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de facto israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, ou seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez.
Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação. A verdade única que fala sobre ti, que fala sobre a forma correta de viver e que nos apresenta os meios que tu estabeleceste para a nossa salvação. Obrigado, portanto, pela tua revelação. Mas também obrigado pelo revelador, o Espírito Santo, aquele que transforma, aquele que capacita para o entendimento, aquele que toca os corações, transformando-os, aquele que opera a obra de santificação em cada um daqueles que tu chamaste. Por isso, suplicamos a sua ajuda neste momento. Abre os nossos corações, sensibiliza as nossas mentes, para que estejamos preparados para aquilo que tu nos vais dizer. Peço também a ti, Pai Santo, que me ajude a mim, de modo a ser fiel à tua palavra, apresentá-la com lealdade e na tua dependência. Tu conheces as minhas limitações humanas. Ajuda-nos, ó Pai. É esta a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos aqui neste capítulo 9. Ontem fizemos uma recapitulação, os irmãos estiveram aqui com o nosso irmão Dr. Charles sobre aquilo que já aprendemos nos 2 anos passados, os capítulos de 1 a 8. A repetição, não é? É a mãe da ciência, como dizem os franceses. La repetition, c'est la mère de la science. Qualquer ciência, para ser afirmada, ela tem que ser repetida várias vezes. A experiência tem que ser repetida várias vezes, e se ela for consistente com os resultados, então aquela descoberta científica pode ser declarada como uma lei científica. Portanto, a repetição é que fundamenta toda a estrutura da ciência. E temos que fazer a mesma coisa também com a palavra. Paulo escreveu esta carta maravilhosa, escreveu-a de Éfeso. Ele tinha experimentado uma mudança tremenda naquela cidade idólatra, lá na Ásia Menor, a atual Turquia dos nossos dias. O evangelho chegou lá, foi uma mudança tremenda. Havia mágicos, livros de magia, idolatria, venda de miniaturas da deusa Diana e muitas outras coisas abomináveis. Mas o evangelho chegou lá, penetrou nos corações e houve uma transformação tremenda, ao ponto de muitas pessoas que viviam da idolatria e da magia trazerem os seus livros de magia para serem queimados, porque tinham ouvido uma mensagem singular, especial, que eles nunca tinham ouvido antes. E Paulo queria passar por Roma. Ainda não lá tinha chegado. Ele conhecia algumas pessoas que estavam na cidade de Roma, na igreja em Roma. Mas Paulo tinha a ideia de passar por Roma. Ele primeiro estava a recolher algum fundo, iria em Jerusalém para entregar alguma ajuda aos irmãos que estavam a passar por dificuldades, e depois então subia até a Europa, até, portanto, a parte mais ocidental da Europa, que é a Península Ibérica. Mas ele queria passar por Roma. Escreve essa carta por antecipação. Eu quero visitar-vos, quero partilhar o evangelho que prego, mas antes de eu chegar lá, eu já escrevo essa carta para os irmãos saberem qual é a mensagem que eu prego. Então eu vou passar por lá para ser abençoado pelos irmãos e abençoar os irmãos também, e com a vossa ajuda, com as vossas orações, então eu vou para a parte do território europeu que ainda não tinha sido evangelizado. Então ele escreveu essa carta antes mesmo de conhecer a igreja, embora conhecesse muitas pessoas que faziam parte daquela igreja. Então, de uma forma de pensar na carta, quem lê essa carta vê que a estrutura dela é maravilhosa. Por isso é que eu já digo que chegar ao capítulo 9, 10 e 11 e perdermos o entusiasmo dos primeiros 8 capítulos não é correto. Porque Paulo não escreveu capítulos, escreveu uma carta inteira. Então ele apresenta o evangelho, a razão pela qual não se envergonhava do evangelho. Ele diz logo na sua introdução, nos primeiros 4 versículos do capítulo 1, de que esse evangelho não era uma invenção,
os profetas do Antigo Testamento já falavam, e Isaías e outros já falavam que Deus no futuro iria enviar o seu servo. E Paulo disse, por isso é que eu mesmo perseguido, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E através do Evangelho nós aprendemos dois atributos de Deus, o seu poder e a sua justiça. Então ele descreve o mundo que ele conhecia, em Corinto e lá em Éfeso. O mundo gentio, ele descreve que é terrível uma vida sem Deus. Tudo acontece. No capítulo 2, então ele vai dizer mesmo os pagãos, mas também os moralistas, aquele que tem mais ou menos uma ética, também vive reprovado diante de Deus. E os judeus, Paulo diz, até os próprios judeus, que é um povo separado por Deus, tem a palavra de Deus, mas também ninguém vive uma vida aprovada diante de Deus. Então, no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer, tanto os gentios como os judeus, todos estão na mesma equação, e o resultado é comum, reprovados diante de Deus. Ser moral, ser ateu, ser religioso, não interessa. Quando se trata da justiça de Deus, o denominador comum é que toda a gente está perdida. Por quê? Porque não há ninguém que faça o bem, nem sequer um. Mas, diante dessa mensagem tão negativa, Deus tem solução. A justiça dele. Então, essa justiça de Deus opera de tal forma que Deus justifica o pecador sem se tornar injusto. É impossível juridicamente. Qualquer juiz no tribunal que tem um criminoso diante de si, com todas as provas dadas, e o declara no guilty, é um mau juiz. Como é que Deus pode perdoar injustos? Então Paulo diz, Deus continua justo. E a forma que ele operou foi pegar no injusto e colocar no lugar dos injustos. E pegar a injustiça dos injustos e colocá-la no único justo. Então ele assim continua a ser um juiz justo, porque o pecado tem que sofrer consequências. Mas em vez de nós sofrermos essas consequências, o inocente sofreu por nós. Essa é a justiça que nunca podia ser inventada por qualquer mente humana. Só tem que ser plano divino. Por em termos da lógica humana, isso não está correto. Então, para fundamentar o seu argumento, ele vai buscar a ilustração de Abraão. No capítulo 4. Como é que Abraão foi justificado? Por obras ou por fé? Paulo defende por fé. Então ele explica como Abraão era conhecido como o pai da fé, como é que ele foi justificado. No capítulo 5, então, ele começa com a justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus, logo no primeiro versículo. Porque a primeira sensação, o primeiro resultado de alguém justificado é que ele entra numa boa relação com Deus. Ele tem paz no coração porque ele já não é inimigo de Deus, agora é filho. E no capítulo 5 ainda, Paulo vai dizer como é que o pecado entrou no mundo. Até o capítulo 5, versículo 11, Paulo não disse nada. Disse que somos piores do que imaginamos, estamos reprovados, mas ele não nos diz como é que o pecado entrou no mundo. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 5, ele explica que o pecado entrou por um homem, o nosso pai federal, Adão, o primeiro homem. Deus só criou do barro uma pessoa só. Até a sua esposa teve que vir da sua costela. E toda a geração. Então, ou a pessoa está em Adão, no primeiro, ou está no último, que é Jesus Cristo. Então, não há categorias na vida humana. Só há duas. Ou o ser humano está em Cristo, em Adão, e ele tem ainda aquela velha natureza, e é inimiga de Deus, ou a pessoa está em Cristo, depositou a sua confiança no único justo. Então, ele é aceito diante de Deus. Então, Paulo desenvolve esse tema lá, mas ele fez duas afirmações. Que nós já não estamos debaixo do pecado. Também nem debaixo da lei. A graça opera. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. E alguém pode pensar assim, é? Então, se a graça está acima dos meus pecados, eu posso pecar à vontade e Deus vai acumular da sua graça. Então, Paulo disse, lembram-se? O nosso pastor Joe ensinou-nos uma palavra, repetimos aqui. Lembram-se ainda? Eu ainda me lembro. Me genoito. É uma expressão grega que quer dizer
Nunca pense nisso. Jamais. Não podemos pecar à vontade só porque estamos na graça. É um contrassenso que Deus não permite. Então Paulo explica, também não estamos debaixo da lei. Porque ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, mas Cristo a cumpriu para nós. E ele usa uma ilustração de um casamento. Quem está ligado nos laços de casamento e tem uma aliança, está ligado até a morte. Enquanto o marido viver, a esposa está ligada ao seu marido, e se ele se envolver com outro homem, comete adultério. Bom, quero esclarecer uma coisa aqui. O casamento, como nós o conhecemos, esse que nós temos aqui, é temporário. Não é eterno. Nós já ouviram pessoas que dizem assim, no casamento, jovens, apaixonados, que dizem assim, a minha esposa vai continuar a viver comigo para toda a eternidade. É o amor da minha vida. Eu vou te amar por toda a eternidade. Isso não é verdade. É. Porque o casamento é só para aqui. Porque a lei diz, o que é que diz a palavra? Até que a morte vos separe. Quando a morte chegar, aquele compromisso acabou, meus irmãos. Então, jovens, aproveitem casar hoje. E quem é casado, aproveite desfrutar o amor e a paixão aqui. Quando a morte chegar, acabou. Lá do outro lado, seremos todos irmãos. Aliás, isso já começa aqui, não é? Quando alguém se converte, quando duas pessoas são convertidas, normalmente temos dois relacionamentos ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. O pai que tem filhos descrentes, quando o filho se converte, ele continua a ser o pai dele. Mas adquiriu uma outra relação. O filho também passa a ser irmão dele. Quando uma esposa que tem um marido não crente, são marido e mulher. Mas quando o esposo ou a esposa não crente se converte, ele é meu marido, mas se torna também meu irmão. Esse é o pré-anúncio de que do outro lado da vida seremos todos irmãos, como disse Jesus, como os anjos. Não há casamentos lá. Aproveitem hoje. Então, Paulo avança, chega no capítulo 8, e ele diz aqui, para aqueles que estão em Cristo, que não estão mais em Adão, já não existe condenação. E ele avança com entusiasmo e termina esse capítulo 8 com aquilo que vimos o ano passado. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nada, nem a vida, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquilo que Deus selou está selado para sempre. Graças a Deus por este amor estranho. Eu digo, o amor de Deus para nós é um amor estranho, porque nós somos falíveis e Ele insiste em amar-nos. Há um livro no Velho Testamento que diz assim, Deus ama tanto os seus que Ele os persegue, os leva até o deserto para lhes mostrar o seu amor. Isso é maravilhoso. Então Paulo explica isso, chega aqui no capítulo 9, ele tem que esclarecer algumas coisas. Capítulo 9, 10 e 11. Porque as pessoas podem dizer assim, se entram tantos gentios, se os judeus rejeitaram o evangelho e Cristo, então Deus falhou no seu plano. Porque aquele é o povo separado. Aquele é o povo eleito segundo a estrutura. Então, se há mais gentios na igreja entrarem do que os judeus, então o plano de Deus falhou. Aliás, há alguns que ensinam isso, infelizmente. Que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou o plano, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento, é um plano B de Deus. Eu já ouvi isso a ser ensinado. Israel rejeitou, Deus teve que pensar no plano B para enviar o seu filho e assim os gentios entraram. Mentira! Leia Romanos de 1 a 4. Ou 1 de 1 a 4. Paulo já disse aí na introdução. Este evangelho não é novo. Já estava lá um pouco oculto no Antigo Testamento, mas revelado no Novo. Mas o evangelho antigo. Aliás, desde Adão. Quando Adão e Eva pecaram, logo foi anunciado lá o evangelho. Gênesis 3,15. Proto-evangelium. Ali já vemos quando Deus vai lá e veste com pele de animal aqueles que tinham pecado. Então não é uma mensagem nova, Deus não falhou. É isso que ele vai tratar nesses 3 capítulos. Então, se Deus não falhou, como é que fica o caso de Israel? Então Paulo vai explicar nesses 3 capítulos. No capítulo 12, como nós já vimos, ele então aplica todo o seu ensino, mostrando que temos que apresentar a nossa nova vida a Deus
e ele depois vai falar da igreja, dos dons espirituais e o amor que deve pautar todos os relacionamentos na fé cristã. Os irmãos vão notar uma coisa muito interessante. Sempre que Paulo fala de dons espirituais, ele liga logo o seu ensino ao amor. Ele começa no capítulo 12, fala dos dons espirituais da igreja, e logo a seguir capítulo, logo 12, 13, 14, ele vai falar do amor dentro da igreja. O amor que deve pautar os irmãos. E na primeira carta aos Coríntios, a mesma coisa. Ele fala no capítulo 12 dos dons espirituais, e logo no capítulo 13, nós encontramos um grande poema do Novo Testamento sobre o amor. Então, o exercício dos dons deve ser realizado para a edificação da igreja e por amor, e não para a exibição pessoal. Eu sou maior. Não. Tenhas muito dons ou menos, os dons foram dados para edificar a igreja e o meio para exercer esses dons é o amor. É muito interessante. Lá também, a carta aos Efésios é a mesma coisa. Então, no capítulo 12, no capítulo 13, Paulo vai falar de Romanos, como é que os crentes devem lidar com as autoridades humanas, os políticos. Qual é a atitude de um bom crente diante do chefe da província, do presidente do país, do primeiro-ministro, do governo? E Paulo aconselha de que o crente deve respeitar, deve honrar. O crente verdadeiro tem que ser o cidadão exemplar. Há pessoas que envergonham o nome de Cristo, porque já que não são cidadãos daqui, comportam-se de qualquer forma. E quando o Estado percebe que aquelas pessoas se dizem crentes em Jesus Cristo, porque dizem que são do outro reino, então o Estado fica triste com essa atitude. Isso é antibíblico. O crente verdadeiro tem que ser o primeiro cidadão exemplar, cumprindo as regras do país, orar pelas autoridades e ser o exemplo para aqueles que não conhecem Cristo. É isso que Paulo trata no capítulo 13 e também continua o problema do amor. Capítulo 14, ele continua a falar do amor, da ajuda que deve haver entre os mais fortes e os mais fracos. E no capítulo 15, Paulo então revela um pouco do seu plano. O que é que ele tinha em mente quando escreveu essa carta aos Romanos? Então ele diz que o meu propósito é ir até a Península Ibérica, a Portugal. Paulo queria chegar até Portugal, não é? Não está na Bíblia, mas ele queria chegar lá. Espanha aqui era a Península Hispânica, incluía Portugal e Espanha. Então Paulo explica que esse é o meu plano, quero passar lá por Roma para ser abençoado pelos irmãos também a mim, e ali ser encaminhado, apoiado por vós. Era a capital do mundo, do Império Romano. É grande cidade. Então Paulo queria sair de lá com força para ir até ao oeste da Europa. E no capítulo 16 ele encerra a carta com saudações, para mostrar que ele sabia que tinha relacionamento com os outros, que dependiam dos outros, e ele cita algumas pessoas que estavam em Roma, exaltando, ou pelo menos louvando a sua entrega ao Senhor e o seu trabalho, para mostrar que ele reconhecia neles também alguma contribuição do seu ministério. E desta forma a carta termina. Os irmãos estão a ver que, pensando nessa lógica, há uma estrutura contínua. E eu quero confessar aos irmãos, e eu estou a fazer mesmo uma confissão pessoal aqui. Eu li várias vezes a carta aos Romanos, e é uma carta que sempre me entusiasmou, porque li muitas histórias do passado, de pessoas eminentes na história do cristianismo, que foram levados a Cristo através da leitura desta carta. Agostinho de Hipona, o próprio Martinho Lutero e muitas outras pessoas. Lendo essa carta, acabaram por ser convencidos pelo Espírito Santo para receber a mensagem do Evangelho. E eu pensava comigo, ainda jovem na fé, eu vou ter que ler essa carta várias vezes para ver o que é que essa carta tem de especial para que tantas pessoas possam chegassem a Deus através do ministério desta carta. Mas eu quero confessar aos irmãos que não li os versículos 9, 10 e 11 com a mesma intensidade que eu li os capítulos 1 a 8 e depois 12 até o 16. Quando chegava aqui no capítulo 9, a minha alma ficava agitada. Quase que dizia assim, Paulo, agora é que estragaste as coisas. Escrevias tão bem, tão bem, tão bem, tão bem até o final do capítulo 8, agora atrapalhaste a minha vida. Quando eu lia o capítulo 9, a minha vontade era de saltar para o capítulo 12. Eu não sei se é o caso dos irmãos. Se não o fazem como eu, porque eu era muito infantil na fé, mas talvez quando chegam ao capítulo 9, os irmãos ficam com alguma coisa lá dentro que incomoda, não é? Isso não tem a ver com a mudança gramatical, ou
algum ensino novo, tem a ver apenas com as verdades mencionadas aqui e a nossa alma não suporta. Há alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, houve um deputado lá em Portugal. Ele é um deputado conhecido e foi apanhado numa transgressão da lei. Ele ia para uma cidade do norte de Portugal, então andava em velocidade extrema, quase 190 km por hora. E o máximo de velocidade em Portugal são 120 km. E a gravidade vai aumentando. Se a pessoa andar 130, tem uma coima. 140, a gravidade aumenta. E ela andava quase 200. Então foi encostado pela polícia, identificaram, infração. Acho até, se a memória não me falha, que ela atropelou, o motorista que estava com ela atropelou. Então o caso foi à justiça. Ela arranjou bons advogados para defender, mas a lei estava lá e ele violou a lei. Os jornalistas carregaram em cima dele. Ali não perdoou. Não é? Então, ele fez uma entrevista. E eu fiquei muito admirado com a entrevista dele. E eu identifiquei o ser humano com o argumento dele. Ele disse assim: pois eu sei, eu tinha pressa. Eu queria chegar àquela cidade porque tinha um compromisso. Por isso é que acelerei daquela forma. E o jornalista dizia: mas o senhor sabia que isso é ilegal. É crime. É uma infração. Ele disse: eu não sei se é infração. Ele viu-se tão apertado, no fim disse assim: mas eu acho que a lei devia mudar. E eu ouvi aquilo e disse: uau, é o meu espelho. Porque nós humanos, quando lemos uma coisa difícil, ou quando sabemos que não somos capazes de aceitar aquilo que está ali, nós lá no coração dizemos aqui: isso não devia ser assim. E muitos leem o capítulo 9, 10 e 11 do Romanos e dizem assim: aqui Paulo não devia escrever isso. E eu já vi muita coisa, teólogos a tratarem Paulo quase que ao nível do chão, porque ele escreveu essa parte. Mas isso é injusto. E eu tinha essa atitude também. Eu chegava aqui e dizia qualquer coisa que está mal. Mas sabe o que essa atitude revela, ou revelava sobre mim? Duas. Em primeiro lugar, orgulho. Eu achava que aqui Paulo não está a ser correto, e a palavra de Deus aqui, eu não estava disponível a aceitá-la, porque a minha mente, o meu raciocínio estavam acima do argumento de Paulo. E, por outro lado, eu cometia um outro erro. Eu estava a ser injusto. Porque como é que eu posso acreditar na mesma pessoa que escreveu toda a carta? E eu fico entusiasmado com o final do capítulo 8, que já não há condenação. O amor de Deus nunca me vai separar de ninguém. E eu saio pulando, cantando, louvando, pegando na guitarra e fazendo alguns acordes de alegria. E chego no capítulo 9, fico triste. É injusto isso. Não é correto. Então, irmãos, que Deus nos dê graça. E eu quero dizer aos irmãos que hoje em dia, esse capítulo tem sido o meu capítulo favorecido, ou favorito, da carta aos Romanos. Sabem por quê? Porque esse capítulo aqui, que me põe lá embaixo, quando por alguma razão eu quero subir um pouco, quando Deus abençoar a minha vida e o meu ministério e os galões começam a subir, esse capítulo diz-me assim: oh rapaz, vou lá no chão. Quem manda aqui sou eu, Deus. Então louvo a Deus porque Paulo escreveu isso aqui. E nós detestamos o que está aqui exatamente porque ele nos coloca lá embaixo e nós não gostamos. Então vamos rapidamente ver o que ele vai dizer nesse capítulo. E ele está a imaginar um interlocutor. Há uma figura retórica na literatura grega, que os gregos usavam muito, que é diatribe. Quando alguém fazia um discurso ou ensinava, ele estava a imaginar o outro lado. É isso que um bom professor faz, não é? Um bom professor, quando está a dar aulas, ele já está a imaginar o que os alunos estão a pensar, não é? Antes dos alunos apresentarem a dúvida ou levantar uma questão, o professor já diz: eu sei que vocês estão a pensar isso. E os alunos: epa, ele sabe mesmo. Então um bom pedagogo faz isso. E Paulo sabe que aquilo que está a escrever vai criar problemas. Provavelmente já houve pessoas que contestaram. Então ele escreve e vai dialogando com um interlocutor imaginário. E nós somos esses interlocutores imaginários.
porque nós levantamos. Então ele vai dizer o seguinte, vejam lá. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus companheiros, segundo a carne. Os irmãos estão a ver o choque aqui? Se um psicólogo do nosso tempo analisasse essa carta, ele podia chegar à conclusão de que Paulo sofria de alguma esquizofrenia. Ou Paulo era bipolar. Aquela pessoa que está alegre agora, no minuto seguinte está a chorar. Aquela pessoa que estava a abraçar o outro com sorrisos, passaram alguns minutos já zangado e parte tudo. Os irmãos viram como é que ele terminou o capítulo 8, que estudamos o ano passado? Entusiasmo. Paulo chegou ao terceiro céu aqui, na sua teologia. De repente, ele diz assim, a minha consciência, e eu estou a dizer isso como verdade. Verdade digo em Cristo. Portanto, o que estou a afirmar é algo que eu estou a viver. Eu sinto uma dor profunda, uma tristeza tão profunda no meu coração, por causa dos meus compatriotas judeus. E a gente diz, Paulo, ainda agora que estavas tão alegre, que não há condenação para aqueles que amam a Cristo, agora o teu coração está lá embaixo no fundo. A razão é simples. Porque Paulo não era um teólogo, um acadêmico distante, que despejava a sua teologia. Não, ele era um pastor. Alguém que sentia e sofria com aqueles que eram próximos. Amados, eu gosto de estar aqui. E eu gosto de ver essa assembleia, essas conferências aqui em Maputo e no outro sítio de Moçambique. Mas a maior dor do meu coração, embora eu pense e lamento os descrentes moçambicanos, o que me dá mais dor no meu coração são as pessoas de Angola que não conhecem Jesus Cristo. Quando eu vou lá e vejo que em muitas igrejas o Evangelho da Graça não é pregado, eu choro no hotel. E quando agora vi que a Fiel voltou a ter conferências em Angola o ano passado e este ano, os irmãos não imaginam a minha alegria. Eu tive que pegar na guitarra. Porque o Deus que salva moçambicanos, americanos, brasileiros, portugueses, chineses, também salva angolanos. Porque eu estou ligado a eles no sangue. E a tristeza de Paulo é esta. Ele sentia por qualquer pessoa que rejeitava a Deus. Mas os seus compatriotas não podiam fazer isso. Até porque eles tinham muitas vantagens. Por isso agonizava Paulo, levando até abaixo. Embora seja firme e entusiasmado sobre a salvação, mas a situação dos seus compatriotas criava tristeza profunda. E ele começa então a descrever por que essa tristeza. Parece uma contradição. Vejam lá, versículo 4. São israelitas. Pertence-lhes a adoração e também a glória. As alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Eles têm tudo para serem os primeiros a acreditar no Evangelho da Graça. São israelitas, pertence-lhes à adoção, é o único povo, ao longo da história, que Deus adotou como seu povo particular. Deus diz mesmo que eles são como a parte mais sensível do olho. Quem toca em Israel, toca em Deus. E eles tinham essas vantagens todas. Mas também pertence-lhes a glória. Por pertencer a um Deus glorioso, eles, de certa forma, refletem aquele orgulho, aquele peso. Uma nação que conhece o único verdadeiro Deus. As alianças que Deus fez com eles. Abraão, com Davi, com Jacó. Mas também a legislação. O único povo do planeta em que Deus teve que dar uma instrução, uma lei, de uma forma milagrosa. Numa pedra, com relâmpagos, com faíscas, e lá estava a orientação. Uma constituição jurídica, lei civil, lei cerimonial, lei moral. A única nação. Nenhuma nação se pode orgulhar disso. Paulo continua. O culto. Todos os povos eram pagãos. O único povo que o Deus Criador orientou como deve ser um culto.
com cerimônias, com sacrifícios, já a apontar para o Cordeiro de Deus, era o povo de Israel. As promessas todas que Deus fez e cumpriu-as todas. Mas também os patriarcas, os crentes de nome, Abraão e outros. E acima de todas essas bênçãos, o próprio Salvador vem do sangue deles, com o sangue deles humano. Jesus disse à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Jesus não queria dizer que os judeus é que dão a salvação, mas ele está a dizer que a salvação de Deus vem através desse povo. E Paulo diz, ele tem tudo isso. Será que agradecem a Deus por isso? Recebem a bênção que Deus mandou pelo seu Filho? Não. E quando ele fala de Cristo e de Deus aqui, ele termina com amém. Os irmãos vão ver que ao longo de toda a carta, Paulo vai parando. Ele diz uma verdade que toca lá no fundo, ele diz amém, não é? Versículo 5. Ele diz, o qual também, sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Mas a carta não terminou. Ele apenas está a louvar a Deus porque Deus trouxe o Cristo e esse veio através do povo de Israel. Então Paulo esclarece o ponto porque é que ele escreveu esses capítulos aqui. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Muitos pensam que o facto dos judeus rejeitarem a Cristo e os gentios entrarem em massa é porque Deus falhou nas suas promessas. Paulo diz, não, Deus não falhou. É que há muitos israelitas que rejeitam a Deus, a Jesus Cristo como Salvador, não é porque sejam Israel espiritual. Nem todo Israel que tem sangue de Abraão é um crente, é um Israel salvo. E aqui nós encontramos uma grande verdade aqui. Irmão, ser filho ou filha de Deus não vem por herança hereditária. Os pais crentes não têm filhos crentes. Cuidado com isso. São filhos do pastor. Eles sempre foram à escola bíblica dominical, sempre estiveram lá. Não significa que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Até o dia em que compreenderam o Evangelho e depois então se arrependerem e pela fé receberem a graça. E Paulo está a dizer, nem todo israelita é de facto Israel espiritual. O que Paulo está a ensinar nesse capítulo 9 é que há um Israel dentro de Israel. Então, dentro daquele número de eleitos, ou porque a palavra diz remanescente, Deus continua fiel. Mesmo que a maioria o negue. Aqueles que o negam não fazem parte daquele Israel espiritual. Mas ninguém pode atribuir falha a Deus. Ele continua. Nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Mas, usa então duas ilustrações aqui. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. É a mesma coisa que João Batista ensina, que João, o apóstolo, ensinou lá no capítulo 1 de João, não é? Ele veio para os seus, naquele caso os seus judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não são esses que nasceram do sangue ou da vontade humana. Não vieram da ligação genética, biológica, não. Mas nasceram de Deus. Vejam ali o que João diz. Não porque escolheram Jesus. Não é isso. Eles nasceram por influência sobrenatural. Judeus e gentios. Então, no fundo, Paulo aqui está a afirmar aquilo que o próprio Jesus ensinou e aquilo que João ensinou. Ele explica, então, essa que são considerados. Porque a palavra da promessa é esta. Porque por este tempo verei a Sara e terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Quando eu lia isso aqui, o meu coração entusiasmado pelo capítulo 8 ficava frio. Mas o que é que estás a dizer, Paulo? Mas Paulo, e nós temos que ser justos, se é o mesmo apóstolo que escreveu toda a carta, aquele homem, como muito poucos, que receberam a graça de chegar até ao terceiro céu e ouvir coisas que não são ditas a muita gente, se nós ficarmos entusiasmados com outras coisas que ele escreve nessa carta,
Não é justo, não é correto achar que o que ele escreveu aqui está errado. Não é correto. E eu percebo. É possível que seja difícil de aceitar essa verdade. Uma coisa é ter dificuldade de aceitar uma verdade. Por ser, se calhar, profunda demais para a minha mente. Mas outra coisa totalmente diferente é rejeitá-la por causa da sua dificuldade. Nós não podemos fazer isso. Nós não entendemos tudo sobre Deus. Nós não entendemos tudo sobre a Bíblia. Ninguém pode dizer, eu percebo e entendo tudo que está escrito. Temos as nossas dificuldades. Mas as minhas dificuldades não me dão autorização de dizer aqui, eu não acredito nisso. Aliás, muitos escreveram, isso não é palavra de Deus. Amados, que Deus nos dê a graça de crermos aqui. Paulo está a dizer, olha, a esposa de Isaac teve gêmeos. E antes que os gêmeos nascessem, fizessem qualquer escolha, Deus já tinha dito à mãe delas que eles serão gêmeos e o mais velho vai servir o mais novo. O que é que determinou essa escolha? Foi o comportamento deles ou Deus disse isso ainda eles estavam no ventre da sua mãe? Foi antes. Paulo está a provar aqui que a linhagem da salvação ou a linhagem da redenção não tem a ver nem com qualidades pessoais, nem com as nossas escolhas. Deus já tinha feito o trabalho na eternidade com a sua eleição. No fundo, eu quero trazer essa imagem. Se nós pensarmos no capítulo 9, Paulo, no fundo, está a apontar para o passado. Antes da história, o que Deus já tinha preparado? Ou tudo aconteceu só na história. Então, no capítulo 9, Paulo está a falar daquilo que Deus fez já no passado. E no capítulo 10, no fundo, Paulo está a falar do presente. Nós iremos ver amanhã, se Deus permitir. Então, se Deus escolheu, fez tudo isso, não há responsabilidade da parte humana, Paulo vai dizer no capítulo 10. Então, como é que se concilia uma coisa decidida antes e uma responsabilidade hoje? As duas coisas são apresentadas aqui. E no capítulo 11, Paulo vai tratar, vai baixar a bola, entre aspas, dos gentios. Para não dizerem aos judeus, toma lá, o Messias pertence-vos, mas nós é que somos a maioria da igreja. Paulo diz, cuidado com isso, porque Deus sabe o que é que faz. Então o capítulo 11, no fundo, aponta para o futuro. Será que Deus desistiu de Israel? Ou ainda tem um plano para eles também, de uma forma profusa. Então o capítulo 11 vai dizer assim, Deus ainda vai fazer grandes coisas sobre a nação de Israel. E Deus vai fazendo, irmãos. Eu estive em Israel algum tempo atrás. E eu vi ali algumas pessoas que eram rabis. Hoje, afirmarem que Jesus é o Messias. Ainda há pouca gente. Mas há algumas pessoas de grande importância lá que afirmam até no YouTube. Não escondem a cara. Dizer que creem naquele Novo Testamento que muitos deles rasgaram no passado. Porque adulteravam o Antigo Testamento. Mas pela graça de Deus, porque é Deus que opera a salvação, essas pessoas agora estão a ensinar que Jesus é o Messias. Então Paulo, no fundo, está a dizer aqui que esses gêmeos, já Deus tinha dito alguma coisa sobre ele. E pensemos, sejamos corretos. Pensemos um pouco. Jacó era melhor do que Esaú? Naquilo que sabemos da história deles como adultos? Não. Jacó era um grande trapaceiro. Sabia fazer os malabarismos todos. Se a escolha dele ou de Deus dependesse do comportamento ético ou moral dos dois, qual deles Deus escolheria? Esaú, obviamente. Então, há uma prova histórica de que quando alguém é salvo, é considerado filho de Deus. Isso não tem a ver com qualquer coisa que Deus viu. Olhou que esse aqui se comporta bem, então vou salvá-lo. Amados, a nossa salvação é fruto da graça e da bondade de Deus. Paulo continuou o seu argumento. Depois de falar dos gêmeos, ele diz que a palavra afirma, já tinha sido dito, o velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui a ideia é de que quando Deus elege, predestina, e a predestinação tem a ver com esse conhecimento, mas não é um pré-conhecimento no sentido
de que Deus viu alguma coisa na pessoa depois é que o escolhe. Não é isso. Muitos ensinam isso, mas é isso. Lá nos países, sobretudo o Brasil, onde praticamente toda a gente joga futebol, e as pessoas, no passado recente, iam aos bairros e viam os meninos que jogavam bola. E eles ficavam assim, empresários, pessoas adultas. E os meninos jogavam descalços, e eles olhavam assim e diziam, epa, aquele rapaz é bom. Olha, aquele ali é muito bom. Quando eles terminavam o jogo, chamavam, tu, podes vir. Qual é a tua casa? Iam à casa dele, falavam com os mães, os pais, diziam assim, nós vamos levar o vosso menino para um campo de treino. Ele vai ganhar mais dinheiro, etc, etc, para ser um grande jogador. E aquelas famílias pobres, era uma salvação para a família. Levar o rapaz para ser jogador de futebol. Agora vejam aqui a diferença. Aqueles homens só escolheram aqueles rapazes porque viram que eles eram muito bons. Com um bom treinador, com disciplina atlética, eles vão ser os melhores do mundo. Muitos jogadores do Brasil foram descobertos assim. E em Portugal também. E muitos pensam que quando a Bíblia fala de pré-conhecimento, então a Bíblia está a falar, Deus no passado olhou para o futuro e viu ali, olha, o João é um bom rapaz. A Maria também porta-se bem. É uma menina bem comportada. O Miguel também é assim. Então ele, com a sua visão antecipada, escolheu essas pessoas. Ou seja, a escolha de Deus dependeu daquilo que ele previu que eles iam fazer. Não é isso que a Bíblia quer ensinar como predestinação. A palavra predestinação é uma palavra composta. Ela é pro-orizo. Pro, eu, antes, e orizo tem a ver com olhar. É o que dá a nossa palavra portuguesa horizonte. Os irmãos se lembram quando nós aprendíamos a geografia? O que era um horizonte da geografia? Ainda se lembram? É aquela linha aparente ou imaginária que junta o céu e a terra, não é? Quando a gente vê a montanha, parece que há um horizonte, há uma linha que define, parece que o céu caiu ali. A ideia aqui da palavra é que Deus cercou, tal como aquela linha cerca a visão, Deus cercou. Mas a ideia por detrás, ele secou por quê? Cercou por amor. Ele conheceu com antecipação, não é porque viu que essas pessoas eram melhores no futuro, por isso é que escolheu. Não, mas a escolha aqui deve ser vista como aquele círculo. Ele amou essas pessoas. Porque na cultura semítica e hebraica, para evitar palavras vergonhosas, usam-se os equivalentes que são menos chocantes. Como na relação sexual entre um homem e uma mulher. A Bíblia não diz claramente fizeram sexo. Não. Era pudor, tinha muito pudor isso. Então o verbo encontrado por eles é conhecer. E conhecer significa não ter simplesmente percepção intelectual. Eu conheço Moçambique. Por quê? Porque eu já fui lá. Não. Conhecer na perspectiva bíblica é ter proximidade, intimidade e partilhar essa intimidade com essa pessoa. Por isso é que se usa na relação sexual. E Adão conheceu Eva e tiveram um filho. A gente diz, como é que conheceram? Então, quando Deus criou Adão, Adão já não sabia que Eva era sua esposa? E só a conheceu quando ela ficou grávida? Não, a ideia é que ela amou de uma forma íntima, relacionou-se. No Novo Testamento temos a mesma coisa. E José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Espera aí, eram noivos. Está aqui na Bíblia. Como é que ele só conheceu Maria depois do nascimento de Jesus? Não, a ideia aqui é que nunca tiveram uma intimidade próxima. Então, o preconhecimento aqui tem a ver com o amor. O amor antecipado, antes da outra pessoa saber o que é ser amado. É assim que acontece conosco, não é? Ele amou-nos primeiro antes de nós sabermos que ele existe. João diz isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém é capaz de amar a Deus se o amor de Deus não estiver no seu coração. Ninguém. Pode ser moral, pode ser ético, pode ter uma boa educação. Mas o ser humano sempre foge do seu Criador. Aconteceu desde o primeiro par lá no Éden. Pecaram e Adão e Eva não foram diante de Deus. Senhor, perdoa-nos. Comemos o fruto que tu proibiste. É isso que eles fizeram? Esconderam-se. E Deus, na sua graça, teve que ir lá. Adão, onde estás? Meu rapaz, costuma estar aqui no quintal. Onde é que estás? Será que Deus não sabia onde estava? Claro que sabia. Aquela é uma pergunta retórica para tocar na consciência.
Por que vocês sempre se relacionaram bem comigo e hoje não vos vejo aqui? E eles reconheceram que eu cometi. Mas não há nem arrependimento nem nada. Se foram salvos, é tudo por graça. O ser humano natural foge de Deus. Nunca vem. Finalmente, vamos então caminhando para o nosso fim. Paulo escreveu usando essa expressão técnica ou retórica de diatribe. Ou seja, tu falar com alguém ou escrever um discurso imaginando a pessoa do outro lado a retruquir. E Paulo vai fazer isso. Todo esse discurso vai fazer. Os irmãos sabem o que acontecia comigo quando eu li o versículo 14? Vejam lá. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Porque se Deus escolhe antes a ter as pessoas nascerem, se Deus já sabe tudo e definiu tudo e determinou tudo, antes mesmo das pessoas serem concebidas, então há qualquer injustiça aqui. No caso dos gêmeos, Deus só podia decidir escolher ou Jacó ou Esaú, depois de nascerem, depois de fazer escolhas boas ou más. Então Deus, havia a lógica de Deus dizer assim, tu comportas muito mal, já não te quero. E tu comportas bem, eu te quero. Mas como é que Deus fez isso antes? Isso não soará injustiça? Queridos, que Deus nos livre. Quero repetir aqui, há textos difíceis. E eu leio a Bíblia muitas vezes, há partes que eu não entendo muito bem. Mas a atitude correta é de humilhar-me diante de Deus e dizer, isso é profundo demais, meu Deus. Ajuda-me com o Espírito Santo. Coloque pessoas que entendem melhor a Bíblia do que eu. Porque eu quero conhecer a tua verdade. Mas nunca, nunca acusar Deus de injustiça. Aquele advogado disse no fim, eu acho que a lei portuguesa devia mudar. E a justificação que ele deu parece racional, não é? Nós somos terríveis. Ele disse assim, olha, o jornalista disse, mas por que o senhor acha que a lei deve mudar? Então você não faz parte da Assembleia que aprova essas leis? E ele diz assim, pois faço. Mas sabe que hoje em dia vendem-nos carros muito potentes. A gente compra um carro, está lá na quilometragem, vai até 300 km. Por que o limite vai ser 120? Essa lei devia alterar. Ah, nós somos terríveis. Não! Eu ouvi aquilo e disse, não! Parece genial, não é? É esse o coração humano. A lei tem que ser alterada porque eu não concordo com essa lei. O que Paulo diz aqui, eu não concordo com ela, portanto não vale como o capítulo 8 e o capítulo 12. Cuidado, irmãos. Isso é arrogância. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Quem sou eu para dizer que a ação de Deus é injusta? Aliás, é essa a pergunta. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus e a nossa palavra mágica que aprendemos? Genoito. Essa é a negação mais extrema. De modo nenhum. Nem pensar. Que Deus nos livre de chegar a essa conclusão. Pois, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover compadecer. Assim, pois, não depende. Sublinhe esse versículo. Eu tenho em todas as minhas Bíblias esse versículo bem sublinhado, bem destacado. Porque, no fundo, esse é o ensino principal de Paulo aqui. Pois não depende de quem quer ou de quem corre, portanto, não tem a ver nem com a vontade humana, nem com a capacidade humana de um atleta, mas usar Deus de misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amados, Deus continua a ser Deus. E Ele continua a ser glorioso, mesmo não salvando algumas pessoas. Ele tem direito disso. Lá em Portugal, e vou terminar, tenho ainda 4 minutos. Oh, não. Estou mesmo a terminar. Mais 2 minutos, irmão. Há uma lei lá em Portugal que todos os anos o presidente da República, sendo ele o garante da nação, ele pode promulgar, aliás, há uma lei na Constituição portuguesa, que o presidente pode decidir soltar alguns presos. Pessoas que estão na prisão. Olha, 25 anos de cadeia, estão lá, todos. Alguns criminosos do pior. Mas a lei portuguesa permite ao presidente, como pai da nação, em cada ano, manda soltar alguns presos.
Então ele, no seu gabinete, decide, olha, este ano a lei permite que eu solte 4 portugueses nas várias prisões que existem. Então ele vê a lista de todos os prisioneiros e diz, esse. E quando ele faz esse despacho, nenhuma entidade jurídica do país pode negar. E muitas vezes, quase sempre, o presidente não conhece essas pessoas. Mas o facto dele ser presidente, ele dá induto. Chama-se essa particularidade jurídica de induto. Então eles levam a informação até as cadeias e dizem assim, tu, fora. E eles, caras ainda tinham 20 anos de cadeia. Mas o presidente decretou induto. A pergunta é, eles mereciam sair? Eles fizeram alguma coisa positiva, por isso é que o presidente o escolheu? Os poderes jurídicos que a República dá ao presidente definem. E é ele que vai escolher eu, João, e eu, João. Se um presidente humano pode fazer isso, como pensar que Deus não tem direito de escolher quem quer? Logo, conclui Paulo, e vou terminar com isso, versículo 18, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Os irmãos estão a ver versículo 16 e versículo 18? Ali só falou misericórdia, mas aqui falou até endurecer. Até o próprio faraó, quando oprimia o povo de Israel, quando negava a saída do povo de Israel, estava debaixo da soberania divina. Mesmo essas pessoas que saem por fora e fazem crimes e tudo, Deus não perdeu o controle dessas pessoas. Ele ainda está a gerir. Eles vão acumulando o mal, como nós veremos esta tarde, para a ira. Mas nós que somos salvos, vejam que Paulo diz assim, tem ele misericórdia de quem lhe aprover. O verbo português aqui, apraz, significa depende da vontade de Deus. Se ele vou salvar fulano, ele salva. E não tem que prestar contas a ninguém. Isso parece difícil para a nossa mente humana orgulhosa. Nós não gostamos desse evangelho. Porque nós queríamos decidir por nós. E um dia dizer assim, eu sou salvo porque eu fui bom e Deus só me escolheu porque eu era bom. Nós gostamos disso. E eu termino com uma ilustração. Eu de vez em quando desenho. Faço desenho, pintura. Uma vez fiz uma pintura e as pessoas viam aquela pintura. E bonito, tá? Só que não era oficial, não tinha assinatura nem venda. As pessoas viam, diziam, está um trabalho bem feito. A estrutura aqui, a visão, o comportamento das cores. Eu estava ali a ouvir. Eu estava assim, caramba, eles não sabem que fui eu. Isso deve ser obra. Não aguentei. Não aguentei. O orgulho humano aqui falou. Botaram. Sim, fui eu, o autor. Eles falaram tão bem do quadro, não falaram bem de mim. E o nosso orgulho humano quer ter méritos. Aceitar que somos salvos pela graça parece que ofende-nos. Por isso é que o capítulo 9 se torna espinhoso. Não é que Paulo mudou de discurso. Ele continua o mesmo Paulo que escreveu o capítulo 1 e 16. Então a única atitude correta, respeitosa, é reconhecer graças a Deus. Porque se a salvação dependesse de mim, eu ia mudar de ideias amanhã. Mas graças a Deus a nossa salvação está firmada em Deus. E esse plano não começou com a história de Israel, já é muito antes. Aliás, antes da fundação do mundo. Que Deus ricamente nos abençoe. Que o Espírito Santo toque as nossas mentes e provoque essa mudança aqui. E com humildade exaltemos a Deus por esta carta, toda ela. E as outras partes da Bíblia também. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz. Abençoa-nos, fale aos nossos corações, convença-nos com o Espírito Santo sobre a verdade que vem nessa palavra e torna-nos humildes de modo a aceitar a tua verdade como a verdade última. Ó Pai, dependemos de ti. E obrigado pela salvação, pela graça. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.